Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O comércio já começa a sentir o aumento na procura pela carne suína. No campo, os produtores comemoram um bom momento e estão prontos para atender a demanda das festas de fim de ano. Com a chegada do fim do ano, muita gente já vai pensando no cardápio que vai agradar a família inteira. E claro que as carnes assadas não podem faltar. Uma leitoa pururuca vai muito bem. Nas propriedades rurais, a criação de suínos está a todo vapor. Afinal, no fim do ano, aumenta o consumo por carne de porco. A expectativa é muito boa para a gente também esse ano, né? A gente espera sempre ter um aumento de consumo nesse mês de dezembro e nós da Suinocultura estamos preparados para esse momento de maior consumo. O mercado de suínos no Brasil apresentou forte recuperação em agosto, com elevação consistente nos preços do animal vivo. Em São Paulo, o preço médio da carcaça suína chegou a R$ 8,75 no mês, alta de 3,6% em relação a agosto do ano passado. Na primeira semana de setembro, o preço do suíno vivo superou e chegou a R$ 9,40 o quilo, atingindo a máxima do ano, até então registrada em fevereiro. Nesta granja, que fica em Anápolis, estão em fase de engorda 750 cabeças. O valor do quilo vivo pago ao produtor está na casa de R$ 8,50. Esse ano foi um ano positivo para a suinocultura. Nós tivemos um milho e uma soja com preço mais acessível e o preço do suíno vivo com preço bom. Quer dizer, nós tivemos uma rentabilidade boa esse ano e a perspectiva para o ano que vem é manter essa rentabilidade. O setor de suínos mantém perspectivas favoráveis. Com o aumento na produção, o volume de exportações que cresceu. Além disso, a oferta de milho e soja é que o preço reduziu. Isso significa que os custos de produção reduziram aqui na granja. Nós tivemos um ano muito bom, nós tivemos recorde nas exportações. O mercado mais consumidor é o mercado asiático, que vem comprando grandes quantidades, e o mercado interno vem se mantendo. A gente vem aumentando o consumo per capita a ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal projeta um crescimento de mais de 7% nas exportações em 2025, atingindo 1.450.000 toneladas e aumento de mais de 2% na produção, subindo para 5.420.000 toneladas. Hoje a gente fala em 25% da produção nacional é direcionada à exportação e China, México, Indonésia, quer dizer, são vários países hoje que compram a carne suína brasileira. Para o mercado interno, a projeção é boa. Nós tivemos, há 3 anos atrás, uma crise muito grande, né? O preço muito abaixo do custo de produção e esse ano a gente conseguiu ter uma retomada desse prejuízo, né? Recuperamos o prejuízo e com rentabilidade. Com a oferta interna equilibrada e a demanda externa absorvendo a produção, há expectativa para novas valorizações. Os preços do suíno vivo podem se aproximar dos R$ 10 o quilo. Aqui no estado de Goiás, a produção de carne suína tem se consolidado a cada dia, com registro de recorde em quantidade de carcaças abatidas em 2024, o que reflete a capacidade produtiva do setor e a resposta dessa cadeia às demandas de mercado. Se depender do criador, o mercado de engorda e finalização do suíno vai continuar a todo vapor para atender a demanda do mercado consumidor. Nós hoje somos referência, né, na produção e na qualidade da nossa carne. A apicultura brasileira ainda sofre com o tarifaço dos Estados Unidos, que afeta diretamente as exportações. Nós já mostramos isso aqui no Record News Rural. Em Pernambuco, os produtores enfrentam também uma barreira interna, o ICMS maior que em outros estados do país. Isso gera dificuldade também no mercado interno. No mês passado, mais de 200 produtos brasileiros ficaram livres da tarifa extra imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A notícia foi recebida com otimismo por vários setores da produção agrícola, entre eles a fruticultura, mas quem produz mel continua com o dilema da tarifa extra. Produtores de mel em Pernambuco, assim como em todo o Brasil, enfrentam dificuldades devido ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o produto brasileiro.
o que impacta diretamente as exportações e, consequentemente, o mercado interno. As reclamações atuais estão mais relacionadas às barreiras comerciais e tarifas impostas de outros países. Isso tem ocasionado, muitas das vezes, até a desistência de alguns apicultores na atividade, porque o mel, de fato, é um produto nobre, né, de qualidade daqui do Brasil, e a gente não está conseguindo exportar devido a essa questão do tarifaço. Além da tarifa de 50% para exportação, produtores de mel, especificamente aqui em Pernambuco, se queixam de uma tarifa interna de pouco mais de 20%. A gente tem um ICMS que taxa os produtos pernambucanos, por exemplo, o mel, ele sofre uma taxação de 20,50%, algo que impossibilita a gente ser competitivo no mercado. Por exemplo, a gente tem aqui no mercado de varejista muitos méis que vêm de outros estados, que tem subvenções, por exemplo, o estado da Bahia tem subvenções. Por outro lado, o governo do estado tem colaborado com o setor apícola através de incentivos financeiros. De fato, tivemos um apoio gigantesco aí em parceria com a ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico, com vários projetos de benefício à apicultura aqui no estado, do qual ocasionou a industrialização e a melhoria do setor e a qualificação desse setor. Isso vem de uma política estadual do ponto de vista de incentivo à cadeia produtiva. Entidades do setor pedem que o governo revise partes da medida ou ofereça compensações como incentivos fiscais e linhas de crédito específicas para a apicultura. Também solicitam um plano mais amplo de fortalecimento da cadeia, incluindo investimentos em tecnologia, assistência técnica e fiscalização contra fraudes, problema que afeta a competitividade do mel brasileiro. De fato, precisa agora em 2026 partir para um processo mais de boas práticas de produção lá na colheita, de boas práticas de manejo, né? A gente precisa tirar essa trava dessa questão dos impostos, dessa questão do ICMS, negociar com o Donald Trump essa questão da exportação e que em 2026 a gente possa de fato ter um mel mais competitivo, não só no estado de Pernambuco, mas a nível de Brasil e internacional. Com possibilidade de preços mais altos nas prateleiras, apicultores temem uma retração da demanda interna, o que poderia reduzir o volume comprado pela indústria e afetar a renda no campo. O tarifaço não leva em conta a realidade de quem produz em pequena escala e já enfrenta desafios como clima irregular, custos logísticos e dificuldade de acesso a crédito. Enquanto debates seguem entre governo e representantes da apicultura, produtores alertam que, sem ajustes, o tarifaço pode acabar prejudicando justamente milhares de famílias que dependem do mel como principal fonte de renda. Os preços da mandioca estão caindo, resultado da maior oferta com demanda enfraquecida. O preço médio nominal a prazo da mandioca posta-fecularia caiu 4,4% na semana passada em relação à semana anterior. A média da tonelada chegou a R$ 530,81. Essa foi a desvalorização mais intensa desde julho. No comparativo com um ano atrás, a queda é de 23,8% em termos reais. Para agentes do CPEA, a baixa foi impulsionada pela colheita, que ganhou ritmo nos últimos dias, com o clima mais favorável. Do lado do produtor, com as expectativas de mais quedas nos valores, há necessidade de venda para capitalização. Enquanto isso, com o recesso e manutenção das indústrias, a demanda também está caindo. Para os derivados, as cotações também estão recuando com a baixa movimentação, tanto no mercado de fécula como de farinha. Enquanto os negócios com a soja estão em ritmo lento, o milho segue com valor em alta. Entendo por quê. Enquanto boa parte dos consumidores está abastecida e à espera de queda nas cotações, muitos produtores de soja se mostram capitalizados e pouco dispostos a ofertarem novos lotes no spot. Com isso, a disparidade dos preços ofertados por compradores e os pedidos por vendedores. Assim, as negociações envolvendo soja e derivados seguem em ritmo lento neste começo de dezembro. Os sojicultores estão focados nas atividades de campo e preocupados com possíveis perdas na produtividade, já que algumas regiões enfrentam déficit hídrico. Já os preços do milho seguem aquecidos no mercado interno.
O indicador Exalc BMF Bovespa da última semana chegou a quase R$ 70 a saca de 60 quilos, patamar nominal verificado pela última vez em maio deste ano. O maior interesse de compradores para repor estoques, somado à retração dos vendedores, que esperam novas valorizações, impulsionou as negociações do grão. No campo, os produtores estão focados na semeadura e no desenvolvimento da safra. As exportações de feijão seguem batendo recordes. Enquanto isso, no mercado interno, as negociações estão lentas. Segundo dados da SECEX, o Brasil já tem um recorde anual de exportação de feijão, considerando-se toda a série histórica, iniciada em 1997. De janeiro a novembro, o volume embarcado soma 501.200 toneladas. Já no mercado spot nacional, no começo de dezembro, as negociações estão ocorrendo apenas quando há necessidade de reposição de estoques. De acordo com pesquisadores do CPEA, a oferta do feijão carioca está concentrada em produtos de alta qualidade e os preços seguem influenciados pelo comportamento da demanda. Já o valor do feijão preto está pressionado com a elevada disponibilidade do grão. O tomate começa a usar técnicas aplicadas em outras culturas para melhorar a produtividade e diminuir o uso de agrotóxicos. Os estudos são conduzidos pela Universidade Federal de Lavras com o apoio da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural. A técnica da enxertia consiste em unir duas plantas diferentes para que elas cresçam como uma só, combinando as características desejadas de ambas. Essa técnica é muito comum em culturas como uva e citros, e na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, está sendo aplicada ao cultivo de tomates. Esse projeto ele faz parte de um projeto macro, em que a gente tem parcerias com uma empresa de semente com o suporte da Fundec, que é um órgão que está aqui na Universidade Federal de Lavras. E também, claro, a Universidade Federal de Lavras. Dentro desse projeto macro, nós temos também tomates italianos. Nós trabalhamos também com tomate tipo salada e com tomate tipo grape. O grape é mais para estufa e os outros dois que eu falei é campo aberto. Segundo o coordenador da pesquisa, professor Sebastião Márcio de Azevedo, especialista em melhoramento genético de hortaliças, a enxertia de tomate está se consolidando como uma tecnologia inovadora no país. É uma solução moderna, sustentável, com a intenção do plantio em larga escala em campo aberto. A técnica de enxertia, ela já existe para outras espécies de plantas, por exemplo, as fruticultura, né? E no tomate já existe também no Brasil, mais voltado para a estufa agrícola, para greenhouse, por causa de doenças de solo. Justamente mais para resistência a doenças de solo, como nematóides, Housetonia, Solanacearum. Mas no caso nosso, nós estamos propondo um projeto diferenciado para enxertia. E aqui, por exemplo, nós estamos fazendo os cruzamentos para obter novos porta-enxertos que vão ser testados a nível de campo aberto. A técnica busca, entre vários benefícios, mais segurança para o produtor e também o aumento de produtividade. Em campo aberto, ele vai servir também para essa resistência à doença, mas o objetivo é outro, é buscar vigor, produtividade, aumentar a produtividade e também precocidade e qualidade de fruto. Tudo isso é possível em campo aberto. Além de aumentar a produtividade, a técnica da enxertia deixa a planta mais resistente e, com a planta mais resistente, pode-se utilizar menos defensivos agrícolas. A gente quer levar para o produtor, né, um produto mais saudável, com menos necessidade de produto químico, um produto que tenha resistência a doenças de solo e que traga ao mesmo tempo qualidade de fruto, resistência também a doenças a nível de solo e também qualidade em termos de sabor, porque ele vai buscar mais nutrientes no solo. O estudo está desenvolvendo cerca de 80 híbridos de porta-enxerto que passam por avaliação em campo para que os melhores avancem para o uso comercial. O processo completo para a criação de uma nova planta é rigoroso, que exige paciência, levando de 5 a 6 anos entre as etapas de cruzamento, seleção genética e testes de campo. A equipe da UFLA, que trabalha no projeto da enxertia de tomate, conta com cerca de 15 pessoas, muitos deles bolsistas,
como é o caso do Matheus. Ele faz mestrado na UFLA em genética e melhoramento de plantas e faz parte do projeto através de uma bolsa da empresa que ele trabalha. É uma parceria benéfica para ambos os lados, né? Tanto para a universidade, gerando conhecimento científico, gerando bolsas para alunos, estágios, tanto para a empresa, né? Porque aqui é um local estratégico, então para a gente desenvolver esses materiais aqui é muito benéfico, é bem interessante. O conceito é inovador, porque até então no Brasil a gente não tinha esse conceito para campo aberto. Então a ideia é levar para o produtor essa novidade para que ele consiga aumentar mais ainda a produtividade dele com esse projeto de enxerto, porta-enxerto. É hora de conferir como fica o tempo nesta terça-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A terça-feira será marcada por tempo severo na região sul, onde o deslocamento de um ciclone extratropical para o oceano, aliado ao avanço de uma nova frente fria, organiza fortes áreas de instabilidade. No sudeste, as chuvas ganham força ao longo da tarde, em São Paulo, Minas e no Rio. No centro-oeste e no norte do país, as instabilidades continuam, enquanto no nordeste, as chuvas seguem concentradas no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e em algumas áreas da faixa litorânea, de maneira mais fraca. No sul, o dia amanhece com céu carregado pela região e o tempo deve seguir mais fechado ao longo do dia. No sudeste, grande cobertura de nuvens em São Paulo, metade oeste e sul de Minas e no Rio de Janeiro. Enquanto no Espírito Santo e no leste mineiro, o sol abre mais. No centro-oeste, tempo mais fechado pela região, além do norte do país. Já no noroeste do Pará e em áreas do Amapá e de Roraima, o céu fica mais aberto. E na região nordeste, nuvens mais carregadas no oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, além do litoral da região. Enquanto no restante do nordeste, o sol predomina. No sul, pancadas fortes desde cedo atingem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, com temporais, raios, ventania e risco de granizo. E há chance de volumes elevados de chuva em áreas do interior, norte, campanha e sul gaúcho, além do litoral e interior de Santa Catarina e sul do Paraná. E a situação é de perigo extremo no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além do sudeste gaúcho. As pancadas de chuva também começam pela manhã, no oeste, noroeste e em regiões centrais de Minas e no interior e oeste de São Paulo. E à tarde, as instabilidades ganham força em Minas, São Paulo e Rio, com chuva moderada a forte, risco de temporais e acumulados elevados de chuva no interior de São Paulo. E a situação é de perigo no sul, interior, leste e nordeste paulista, além do oeste, interior e sul de Minas. Na região central do país, pancadas moderadas a fortes pelos estados. E à tarde há risco de temporais em Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste de Mato Grosso, além do sul e leste de Goiás. No nordeste, pancadas moderadas a fortes atingem o oeste da Bahia, além da metade sul do Maranhão e grande parte da região norte, com risco de temporais no Acre e extremo oeste do Amazonas. Com a formação do ciclone extratropical e da frente fria associada, são esperadas fortes rajadas de vento pelo centro-sul do país, podendo chegar até os 90 km por hora no sul gaúcho, faixa litorânea do Rio Grande do Sul e sul catarinense, sul, interior e leste paulista, zona da Mata Mineira, além do interior fluminense. E o tempo segue mais seco em áreas do interior do Nordeste, entre o leste do Maranhão, Piauí, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia. Já em relação às temperaturas para esta terça, máximas de 23 graus em São Paulo e em Porto Alegre, 24 em Goiânia, 26 em BH, 30 em Palmas e em Campo Grande e 31 graus em Salvador. Recuperação de áreas degradadas, cacau que refloresta, pecuária que preserva, são alguns dos exemplos do agronegócio sustentável que é essencial para atingir as metas climáticas. E quais são os benefícios para quem aposta em projetos e sistemas com o menor impacto ambiental, hein? Sobre isso eu converso com Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. Prazer é todo meu participar e falar com você e com os telespectadores. Daniel, eu citei algumas iniciativas, mas o agronegócio brasileiro
ainda bem, já tem várias iniciativas nesse sentido. E algo que é novo, uma coisa que é nova em relação ao financiamento, como fazer o dinheiro chegar até essas pessoas que produzem sempre em harmonia com o meio ambiente. Esse é um desafio porque não existe almoço grátis, né? É o principal desafio, Kelly, sobretudo no Brasil. Por que no Brasil? Porque lá fora, e eu faço esse leve paralelo, muitas vezes se entende que a produção no campo e a sustentabilidade estão em conflito. E nós temos que escolher entre uma coisa e outra. Por causa disso, os mecanismos tradicionais do mercado, quando olham para a sustentabilidade, tendem a enxergá-la como uma obstrução. Se houver essa característica que provoque um dano ambiental, não coloca o meu recurso naquela atividade. O Brasil, ao contrário, é um país que, ao longo das últimas décadas, desenvolveu uma matriz de produção que cada vez mais se aprimora, convertendo a sustentabilidade em um eixo de produção e de produtividade. A gente desenvolve práticas e técnicas que fazem com que sejamos capazes de fazer mais com menos e, portanto, de gerar mais renda com menor custo, ao mesmo tempo em que também entregamos um benefício ambiental. Mas aqui a gente volta para a sua pergunta. O grande aspecto central para que essa vibração que a produção brasileira já possui possa avançar é abrir os canais de financiamento para promover essa zona de interseção, para fertilizar essas novas técnicas, essas novas iniciativas que já aparecem em todo o território nacional, para que elas possam avançar cada vez mais. E com isso, que a gente persiga esse objetivo com mais clareza, que o mundo quer produzir mais com cada vez menos impacto ambiental. Pegando esse gancho de ter mais clareza nesses objetivos, isso passa também pela informação ao produtor rural? Sem dúvida, Kelly, porque o financiamento é esse eixo essa alavanca que dá ao produtor as condições para abastecer o seu sistema de produção, para arriscar, para criar, e ao fazer isso, no final da safra, ter o seu retorno, gerando assim um bem que vai para o mercado. Agora, à medida em que nós passamos a ter fontes de financiamento mais comprometidas com a sustentabilidade, a gente também passa a exigir do produtor que tenha mais dados, mais informações, mais certificações, para garantir que aquele recurso será, de fato, atrelado a técnicas e produções que geram benefício ambiental sustentável. E atender a essas demandas de financiamento é mais exigente, é mais custoso, pede do produtor uma capacidade de gestão mais sofisticada, e a informação é a chave do sucesso. Saber como acessar esses recursos, saber como utilizá-los com técnicas sustentáveis, saber gerir a sua produção de uma maneira mais aprimorada é o segredo, não apenas para ter mais rentabilidade, mas para também ter mais acesso a esses instrumentos que começam a se espalhar na economia. Pois é, informação para o produtor rural, para o pecuarista, acesso a créditos. E aqui, como também muita gente acompanha o Record News Rural, que não é do agro, mas que gosta das coisas do campo, acho interessante a gente trazer aqui algumas observações, Daniel. Por exemplo, qualquer atividade produtiva, quer seja do campo ou não, ela tem um impacto, né? Um impacto ambiental. Só que existem normas, existem limites, ou seja, o desmatamento, o impacto, ele é, inclusive, previsto em lei. O que a gente tem que fazer, na verdade, é só ver os parâmetros. E a partir do momento que a gente foca em sustentabilidade, existem ganhos e incentivos, com reconhecimento de financiamentos, como a gente estava citando aqui, e até reconhecimento por parte do mercado internacional, que é um valor agregado para a exportação. Com certeza, Kelly. Dentro de casa, sustentabilidade é um mecanismo de gestão que permite a nós usar os recursos de maneira eficiente, mas também neutralizando impactos ambientais negativos. Agora, a gente sabe que toda vez que o ser humano desenvolve alguma atividade econômica, ele interage com a natureza, interage com a terra, interage com as águas, interage com o ar. O simples fato de nós respirarmos provoca uma alteração da maneira como funciona a atmosfera. O grande segredo é que essa interação seja administrada de maneira em que os impactos sejam compensados pelos benefícios.
E é por isso mesmo que inúmeros projetos de financiamento verde no Brasil são alimentados pelos chamados fundos de compensação. Uma empresa, por exemplo, vai desenvolver uma área de florestas para a produção de uma fonte que vai ser utilizada na produção de papel, a celulose, por exemplo. Para isso, ela converte uma área plantando florestas. Eventualmente pode ter um impacto ambiental. Aquele impacto deve ser compensado pela empresa no momento em que ela se compromete, no momento que ela obtém o licenciamento. Paga recursos ou desenvolve atividades que, por sua vez, gerarão um impacto ambiental, social, econômico, que compense aquele dano eventualmente causado. Então, dentro de casa, existem mecanismos como fundos de compensação, sem falar em linhas de crédito sustentáveis, que já empurram a economia para neutralizar impactos negativos e para multiplicar impactos positivos da atividade produtiva no campo. Fora do Brasil, e aqui eu termino, já há também uma profusão de linhas de demandas, sobretudo de países consumidores que olham para a sustentabilidade como a alta prioridade e que passam também a estimular aquele comércio com países que têm informações, dados e práticas sustentáveis transparentes, garantindo assim que quem consome o bem saiba que não está causando indiretamente qualquer impacto ao meio ambiente. Você sabe, Daniel, eu sempre digo aqui que eu tenho um orgulho danado de ter nascido no Brasil. Né? Nós temos a maior biodiversidade do mundo, biomas únicos e importantes. E muitas vezes nós, brasileiros, a gente não tem a dimensão do quanto nós fomos pioneiros quando esse assunto foi tocado, ou seja, sustentabilidade. Desde muito tempo, né, o Brasil ele tem sido referência e muitas vezes se colocando num papel ali de destaque, até para que outros países se inspirem. Olha, Kelly, eu gostei muito desse seu comentário e eu compartilho com a sua posição. Eu tenho um imenso orgulho de ter nascido e viver no Brasil para debater uma agenda que agora é um grande desafio, uma prioridade do planeta, mas que aqui em casa, de certa maneira, até de forma natural, espontânea, o Brasil avançou, domesticou, aprimorou e cada vez mais avança entregando benefícios ambientais ao planeta. Então, a agenda do clima é um desses típicos casos em que o mundo ainda luta para encontrar soluções, quando no Brasil, muitas vezes nós já temos prontas, disponíveis em larga escala, espalhada pelos diversos biomas brasileiros. Poderia citar inúmeros exemplos. O mundo tem um desafio com a energia e tem uma base de produção tipicamente suja. Nós somos um país altamente sustentável, com matriz de fontes sustentáveis cada vez mais diversas e sofisticadas. O mundo entende que a terra envolve uma escolha, eu produzo alimento, eu produzo uma fonte de combustível. No Brasil, não, a gente produz as duas coisas combinadas. O mundo olha para a floresta como área intocada, e nós sabemos que no Brasil os nossos indígenas domesticaram o açaí, a mandioca, há milhares de anos, antes mesmo do país ser descoberto. O mundo discute agora o desafio de enriquecer o solo do carbono. O que nós fizemos na nossa agricultura do Cerrado foi justamente, desde a década de 70, enriquecer o solo de carbono para que essa seja uma área fértil. E agora sabemos, também gerando um benefício ao planeta. Então, o Brasil é um verdadeiro celeiro de soluções para que o mundo entenda como é possível e como dentro de casa nós temos soluções para uma produção de alimentos com sustentabilidade. Pois é, e assim, se destacando em muitos eventos. Por exemplo, o Rio 92, a gente pode citar, que foi discutido, várias COPs. Você, inclusive, esteve na COP30 em Belém. Eu gostaria que você trouxesse para a gente um olhar muito particular sobre como que o nosso agro foi visto em Belém e como que a gente levou essa força do campo com as nossas tecnologias para que os outros países pudessem, inclusive, além de se inspirar, realmente reconhecer o que acontece no nosso campo. Bom, Kelly, eu tive a oportunidade de acompanhar a COP em Belém, do primeiro ao último dia, de participar em eventos nas diversas áreas da organização e de dialogar e visitar tudo que foi feito por ali. E eu tenho dois comentários, o primeiro positivo, um segundo de problematização para o futuro. O comentário positivo é que, sem dúvida nenhuma, a grande estrela do evento foi os produtores rurais e o agronegócio brasileiro, que teve uma participação maciça, se organizou na chamada AgriZone, que combinou uma série de eventos com
um conjunto de técnicas sustentáveis mobilizadas pela Embrapa em uma área da Embrapa Oriental, onde se era possível visitar, conhecer tudo que a Embrapa produziu ao longo dos anos e tem feito agora para mostrar como nós conseguimos produzir com sustentabilidade em biomas diversos. Em outras palavras, se o debate é sobre o uso da terra, a solução está aqui. Se os dados não te convencem, venha ver com seus próprios olhos. E o mundo viu. E isso foi um grande ponto de sucesso, talvez a maior entrega do governo e do país na COP30. Mas também tem um desafio. Esse sucesso que a ciência e a realidade demonstram para qualquer um que chegar ao Brasil e visitar e ver, ainda não é plenamente reconhecido pelas estruturas que decifram o que é a sustentabilidade no mundo. O financiamento de fora ainda muitas vezes tem ruídos para entender que o que a gente faz em casa é sustentável. O comércio internacional ainda tende a construir barreiras, olhando para a produção brasileira muitas vezes com desconfiança. E essas muralhas precisam ser transpostas. O grande desafio que fica agora, a meu ver, é encaixar os dois mundos. O sucesso que nós mostramos na realidade com esses parâmetros que organizam a governança climática e o comércio no planeta. Isso fica para a próxima COP, não foi resolvido aqui. Mas quem sabe o sucesso do exemplo seja a ponta de lança de um diálogo futuro. Pois é, existe também a questão do protecionismo, né, por parte de outros países que muitas vezes distorcem de uma forma proposital o que acontece aqui no Brasil. Mediante isso, e até pegando a COP como exemplo, que foi uma grande vitrine, você acredita que o Brasil tem que intensificar muito mais a informação, ou seja, a comunicação? A gente precisa saber trabalhar de forma mais estratégica, começando aqui em casa, porque muitas vezes os próprios brasileiros não conhecem muito bem o que acontece no campo e fica também com uma informação que não é de toda a correta, porque as culturas são muito diversas, né? Existem vários processos produtivos. E então, quiçá a visão internacional? Eu concordo plenamente com o seu ponto, Kelly. E eu creio que o grande desafio do Brasil nas próximas 2 décadas é tropicalizar a governança internacional do clima. O que eu quero dizer com isso? O sucesso da agricultura brasileira nos últimos 50 anos está ligado à tropicalização da ciência dentro da fazenda. Nós adaptamos sementes, adaptamos solos, adaptamos regimes de produção que fazem com que, dentro da porteira, o Brasil hoje não tenha nenhum adversário à altura que produza tão bem, com tanta sustentabilidade como fazemos dentro de casa. Agora, fora da porteira, a gente ainda está perdendo esse jogo. Porque quando o nosso produto chega lá fora, ou precisa interagir com mecanismos internacionais de financiamento, de regulação, de comércio, ele é continuamente depreciado por um conjunto de regras, ou se quiserem, por uma ciência social e econômica que ainda não reconhece aquilo que nós somos aqui dentro. Então, se nós tropicalizamos, no último meio século, as condições de produção dentro de casa, nós precisamos agora tropicalizar, nas próximas décadas, as condições de financiamento e comércio fora de casa. Fizemos isso com imenso sucesso no passado, mas, de certo modo, isso dependia só de nós. Agora, modificar esses parâmetros globais exigirá do Brasil uma liderança diplomática, uma capacidade estratégica para mobilizar dados, comunicar e negociar com o planeta que nós ainda precisaremos avançar. Com certeza. Estaremos aqui sempre de olho, levando informação de qualidade, contando também com a sua análise. Daniel, muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até breve. Até. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.